Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos falar então sobre Neemias, né? 8, 9 e 10. Neemias 8 começa com Esdras lendo a palavra para o povo. E olha que dupla maravilhosa, né? Esdras era o sacerdote e Neemias era o governador, né? A minha esposa tem um grupo também de leitura da Bíblia. Brincando com ela, eu falei que era a dupla ótima, né? Bebeto e Romário, né? Então, imagino o quanto eles se ajudaram, caminharam junto e o quanto ajudaram o povo, né? E você vê em Esdras, no capítulo 8, o povo recebendo aquela palavra de Esdras, né? Você vê o povo se reconciliando, um momento de adoração, e eles ficaram ali 7 dias lendo e ouvindo a palavra, né? E trabalhando essa questão da reconciliação com Deus, da reaproximação, de firmar novos comportamentos diante do que Deus pedia, né? Aí vem Neemias 9, a gente vê Esdras e Neemias, né, orando e pedindo a Deus misericórdia por aquele povo. E você vê também eles falando sobre os feitos de Deus desde o Egito. Em muitos momentos ele fala da mão de Deus acompanhando o povo no Egito. Em muitos momentos ele fala da mão de Deus se afastando do povo por causa dos atos, os comportamentos, né, advindos do povo. Então você vê uma clareza muito forte no discurso de Esdras e você vê como ele reconhece, né, e como ele consegue perceber os movimentos que Deus faz no meio do povo. Quando eu digo os movimentos que Deus faz, os movimentos que Deus faz para se aproximar, os movimentos que Deus faz para se afastar e o porquê ele se afasta. Então Esdras ele traz uma clareza muito grande esses detalhes. E ao ponto de no versículo 31, esse é um versículo do capítulo 9, um versículo muito bonito que ele fala sobre a misericórdia de Deus, né? Que ele fala que Deus se afasta, mas Deus é tão misericordioso que ele sempre acha uma maneira de resgatar esse povo, ele sempre acha uma maneira de se sacrificar ou de se aproximar para que o povo tenha a chance de reestabelecer a aliança, que foi o que aconteceu no capítulo 10, né? O povo que no tempo antes do exílio, antes do rei Dario levá-los para a Babilônia, a gente vê uma sequência de reis que não só se afastaram de Deus, como zombaram de Deus. E aí veio o exílio e Deus vai e reestabelece o povo. Deus vê homens como Neemias, Deus vê homens como Esdras, e Deus fala, puxa, eu preciso resgatar esse povo, eu preciso trazer eles de volta. E você vai ver isso na história durante muitas vezes, né? Abraão pediu por Ló, e Deus falou, se tiver 5 justos eu salvo. E você vai vendo que durante a história, muitas vezes Deus procura homens justos, mesmo que sejam poucos, para ele restaurar a sua aliança com o povo. E aí a gente vê em Neemias capítulo 10 o resultado desse ato, o resultado desse trabalho de Neemias junto com Esdras, do governador e o sacerdote. O próprio povo prometeu 3 coisas importantíssimas. Eles prometeram o casamento dentro do próprio povo, ou seja, eles iriam casar suas filhas com o próprio povo, que isso diminuiria muito a possibilidade de idolatria, porque os outros deuses que vinham de fora era que muitas vezes causavam confusão no meio do povo. Santificação do sábado, né? Ou seja, santificação ao Senhor, separar um dia para adorar o Senhor. Então, primeiro, eles estavam trabalhando no pilar da santificação, né? Da purificação do povo, quando eles não se misturavam com outros povos. 2, no pilar da adoração, né?
quando eles declararam que o sábado ia ser realmente um dia consagrado ao Senhor. E o terceiro pilar, que é o pilar da gratidão, que é quando eles acordam que as ofertas que eles iriam entregar ao Senhor seriam ofertas de 1/3 da produção, né? Então não seria um dízimo, porque o dízimo é de 10%, mas seria 1/3 da produção, que é em torno de 33%, ou seja, mais do que o triplo do que hoje as pessoas devolvem para o trabalho da obra. Então a gente vê que para que Esdras e Neemias conseguissem esse tipo de contrição do povo, esse tipo de compromisso do povo, a gente vê duas coisas: homens que são comprometidos com a obra e homens que são íntegros e fazem aquilo que estão falando, homens que têm compromisso com a sua palavra e com a palavra de Deus. Que eu e você possamos ser como Esdras e Neemias, homens compromissados com a obra, mas homens compromissados com a nossa palavra, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega. Que Deus te abençoe nesse dia.